A reclamação chegou dos moradores aqui da região do bairro Tocantins, em Uberlândia. Essa passarela foi construída recentemente, como a gente vê, está funcionando normalmente, os moradores estão usando, mas, segundo o pessoal aqui, durante a noite está difícil passar, porque está tudo escuro. Aqui no local, a gente vê que tem vários postes de iluminação pública, que são da BR-365, mas há mais ou menos uns 30 dias a energia simplesmente foi cortada. Segundo os responsáveis aqui pela rodovia, várias ligações clandestinas aqui estariam acontecendo e por causa disso, por causa de manutenções, eles tiveram que interromper o fornecimento de energia. Isso há mais ou menos uns 30 dias. A Michele é uma das moradoras que está enfrentando esse problema e resolveu trazer essa reclamação para a nossa reportagem. Durante o dia está tranquilo, né? Vocês estão atravessando, inclusive é uma questão de segurança, mas aí o problema é durante a noite. O que acontece durante a noite aí? Qual é a dificuldade de vocês? Olha, durante o dia a gente anda normalmente, porque tem segurança, qualquer coisa que acontecer a gente grita, mas à noite não tem como passar. Está tendo várias tentativas de assalto, pessoas atacando mulheres. E aí é o seguinte, desde quando foi inaugurada a passarela aqui no local, um dos pedidos dos moradores, além da instalação da passarela, era uma iluminação independente da passarela, inclusive dentro dela, porque é uma passarela longa, né? São vários metros, e essa iluminação aqui da rodovia não é o suficiente, né, dona Michele? Não, não é suficiente, porque a iluminação da BR simplesmente clareia as laterais dela. Lá em cima você não tem luz, mas mesmo assim a gente passava, porque dava para você ver do outro lado. Mas do jeito que tá, não tem condição. E aí a situação agrava mais ainda, porque o que aconteceu no último final de semana? A dona Michele contou aqui pra gente que era por volta de 9 horas da noite, das 9 da noite do último sábado, atravessou a passarela, foi lá do outro lado, lá no bairro, fazer compras em um supermercado, e aí, quando ela voltou, viu que havia um homem encostado. E ela sempre, por causa da falta da luz, ela sempre usa uma lanterninha para atravessar. Com a lanterna apontada, viu o suspeito. Passou por ele, esse homem inclusive a cumprimentou, ela também cumprimentou o homem, deu boa noite para ela, ela também deu boa noite. Mas aí quando ela passou, que virou as costas, o suspeito simplesmente puxou a roupa da senhora, né? Muito agressivo. O que aconteceu depois? Aí ele puxou minha roupa, eu no pânico, eu simplesmente saí correndo. Naquela mesma noite, mais tarde, que isso aconteceu umas 7h30 da noite, tentaram assaltar duas meninas que estavam andando aí na passarela. A expectativa dos moradores aqui agora, porque a Michele contou pra gente aqui também, que eles foram informados por alguns funcionários da CEMIG que o fornecimento de energia elétrica aqui da rodovia seria restabelecido hoje. Não se sabe se isso vai acontecer. A gente inclusive está vendo aqui alguns funcionários lá do outro lado da BR trabalhando, o pessoal está mexendo lá nos postes de energia, mas a gente não sabe se estão resolvendo algum problema lá do bairro ou se tem a ver com alguma ligação que vai transferir energia para cá. A expectativa de vocês é que pelo menos a energia aqui da rodovia pelo menos volte a funcionar, né? Sim. Que volte a funcionar, dá mais segurança para a gente. Nós voltamos ao local durante a noite. A iluminação ainda estava desligada. Já é a segunda vez que acontece que a CEMIG vem, corta os fios e tudo e deixa todo mundo sem energia. Da última vez passaram 8 dias sem energia aí. A gente quer que seja arrumado, a gente quer pagar uma energia que seja nossa, uma água que seja nossa, para a gente ter uma... regularizar a situação. Regularizar a situação. A gente não quer nada de graça. A gente quer pagar as coisas para regularizar, para a gente ter o que é da gente. Em forma de protesto, os moradores fizeram fogueiras às margens da rodovia e atravessaram a passarela em meio à escuridão. Essa moradora mostra alguns recibos. Os documentos teriam sido passados por pessoas que se dizem donos do fornecimento de energia na comunidade. Todo mundo paga a mensalidade. Como é que chama o rapaz? Reais. Olha, primeiro começou um senhor chamado Miron, que recebia essas mensalidades para fazer a manutenção dessa energia e da água. Por segundo, veio um senhor chamado Paulo. E agora parece que já apareceu outra mulher para receber isso, que eu não sei identificar o nome dela.
Mas aí sai passando de mão em mão, de um em um, e agora, por pouco, nós tá aí, tudo desamparado, com criança em casa. Para você passar aí de noite por causa da escuridão? Sim, muito medos. A questão principal é essa, né, da energia, a escuridão da passarela. A gente tem, estou até aqui com um contrato, com os recibos de compra que eu fiz, então não é invasão, a gente quer lutar por uma coisa que seja da gente. Moradia lá de você. Moradia, isso. Segundo a prefeitura, não é de hoje que existe o problema no local. Nós já fizemos manutenções naquela rede várias vezes. Só que, infelizmente, as pessoas continuam fazendo ligações clandestinas e a gente não tem como conter isso. Então, essas ligações continuam sendo realizadas, ocorrendo curto-circuito na rede novamente e, infelizmente, toda a coletividade sai prejudicada porque há um apagão naquela região devido a essas ligações. A única solução para que o fornecimento de iluminação pública no local ser restabelecido e não acabar, é que as pessoas deixem de fazer essas ligações clandestinas diretamente na rede de iluminação pública, porque ela foi configurada para uma finalidade e não para abastecer uma invasão, uma ocupação irregular e muito menos a rede de iluminação pública do local. Os moradores esperam por uma solução. Porque cada um de nós aqui lutamos muito para construir nossa casa, você entendeu?